A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos amados ouvintes. Deus abençoe-nos através da sua palavra. Romanos, capítulo de número 3, nós vamos meditar do versículo 9 ao versículo 18. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, buscando entender o que o Espírito Santo gerou no coração do apóstolo e levou-o a colocar aqui neste livro tão maravilhoso. E o entendimento das verdades colocadas aqui nos dão vida. E a vida que produz é uma vida abundante. Há uma necessidade muito grande de nós, como cristãos, entendermos este escrito maravilhoso para as nossas vidas. E hoje nós vamos então observar e procurar entender que esta porção das Escrituras é a conclusão que o apóstolo faz do seu ensinamento, que teve início lá no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32, aonde ali o apóstolo ele fala sobre a doutrina da depravação do homem, ou a maneira que acontece o pecado deliberado, o que leva o homem a saber que não pode praticar algo, mas pratica. Então, ele apresenta esta doutrina no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32. Em seguida, do capítulo 2 até o capítulo 3 e o versículo de número 8, ele vem argumentando, ele vem defendendo, ele vem explicando por que ele ensinou esta doutrina. Ok? E nós entendemos em muitos encontros que tivemos, hoje o meu coração está extremamente alegre, porque o Espírito Santo me faz entender estas verdades aqui, que são fundamentais para as nossas vidas. Então, amado e querido ouvinte, você tem acesso a essas explicações, busque entender, procure outros ensinadores que estão explicando também a carta aos Romanos, que com certeza absoluta, isto pode gerar vida eterna no teu coração, ok? Então aqui nós vamos observar esta conclusão, a maneira que o apóstolo Paulo então ele fecha este assunto da doutrina da depravação do homem. Vamos ler Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao versículo de número 18. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição
e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Nós vamos buscar aqui entender estes versículos pensando na maneira em que o apóstolo conclui a sua exposição sobre a doutrina da depravação e as suas argumentações em relação a esta doutrina. E a primeira coisa que ele diz é assim: pois que somos nós mais excelentes? Aqui tem uma questão muito importante. O que Paulo tinha em mente quando ele disse nós? Ele entendia que ele, os judeus e a igreja não tinha diferença nenhuma. Aos olhos de Deus, o próprio apóstolo, os judeus e a igreja, todos estão no mesmo nível. Ok? Nós. O pronome nós inclui o apóstolo, inclui os judeus e inclui a igreja. E é exatamente isto que ele ensinou. É exatamente isso que ele mostrou. Que todos os homens estão debaixo do pecado. E esta compreensão é muito importante. Por quê? A partir do momento que eu entendo que eu sou pecador, a partir do momento que eu compreendo que de mim mesmo eu não tenho condições nenhuma de vencer o pecado, então a obra de Deus, ela está sendo realizada na minha vida, porque este é o evangelho pregado por Jesus, ensinado por Paulo, que Jesus veio, morreu na cruz para perdoar os pecadores. Ok? Então veja, nós somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Olha que coisa tremenda. De maneira nenhuma. Não existe diferença entre nós. Nós quem? Paulo, judeu e igreja. Ou seja, aqueles que têm acesso à palavra, não há diferença. Ele vai então explicar que todos estão debaixo do olhar de Deus e que todos precisam obedecer a palavra de Deus para serem salvos. Então ele fala assim: foi demonstrado. Olha o que está escrito. Pois já dantes demonstramos. De que forma? Deixamos claro. Eu fiz de tudo para provar, para mostrar para vocês que o quê? Que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Amados, a compreensão deste versículo é de fundamental importância para as nossas vidas. Por quê? À medida que nós nos sentimos pecadores, nos leva a aproximarmos de Cristo. A partir do momento que você entende que você não pode, que não está nas suas condições de libertar-se do pecado, isto te leva para perto de Cristo. E aqui nesta conclusão é exatamente este o sentimento, o objetivo de Paulo. É para que a igreja do Senhor, ela entenda isto, que precisa da ação do Espírito Santo. E que a ação do Espírito Santo, ela chega nas nossas vidas quando nós compreendemos estas verdades fundamentais do Evangelho. Em seguida ele diz assim: como está escrito. Ou seja, ele demonstra
demonstrou, ele argumentou e ele provou que todos os homens estão debaixo do pecado. E esta demonstração e esta prova que o apóstolo deu foi com base na Escritura. Como está escrito. Ou seja, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é uma filosofia minha, essa questão de todos os homens estarem debaixo do pecado, mas é a palavra de Deus. É Deus quem falou isto, e se Deus falou isto, então esta é a mais pura verdade. O desejo do meu coração é que aconteça na sua vida o que está acontecendo na minha vida, pelo entendimento destas grandes verdades. E eu confesso aqui a todos que é algo sublime quando nós entendemos que não conseguimos, que precisamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Isto é maravilhoso. Agora observem que ele disse que esta prova ela foi tirada das Escrituras. E então ele relaciona e ele descreve o que está escrito. E o que está escrito nos prova que o homem natural, em primeiro lugar, ele não é justo. O homem natural, ele não entende. O homem natural não busca a Deus. Porém, todo o homem que é deixado ao seu sentimento, à naturalidade do seu coração, ele se extravia e faz-se inútil. Por quê? Porque não há quem faça o bem. Não há nenhum só. E esta verdade, o apóstolo Paulo tira do Salmo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Então veja que aqui está a descrição do homem sem a ação do Espírito Santo. Em segundo lugar, ele diz que a sua garganta é um sepulcro aberto. Salmo 5 e 9. Ele nos diz que com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Aqui são dois textos tirados do Antigo Testamento, o que é o Salmo 5 e o versículo 9, e o Salmo 140 e o versículo de número 3. É importante observarmos aqui que o apóstolo ele refere-se a grande ou a principal problemática do homem sem a ação do Espírito Santo está na sua fala. Veja que ele fala sobre garganta, ou seja, o que é a garganta? É a parte mais profunda da fala. Observe que ele fala sobre língua. Língua é o quê? A língua. Ele fala também sobre os lábios. E em seguida ele fala sobre a boca. Ou seja, na descrição do apóstolo, o homem sem a ação do Espírito Santo, ele está com a totalidade do seu órgão da fala comprometido. Por quê? Porque a garganta está comprometida, a língua está comprometida, os lábios estão comprometidos e a boca, que significa todo este conjunto, está comprometido. Que nesta oportunidade o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações e nos levar a usar a nossa boca para levar vida para as pessoas. Em seguida ele fala sobre os pés. Os seus pés são ligeiros,
para derramarem sangue. E isto está em Salmo 10 e no versículo de número 7. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Observem que aqui agora o apóstolo ele fala sobre caminhos, sobre pés, ou seja, para onde nós somos levados. E, pela descrição do apóstolo, o homem, sem a ação do Espírito Santo, ele tem os seus caminhos comprometidos para derramar sangue. Ele tem os seus caminhos comprometidos para destruição e para miséria. E também os seus caminhos, eles não levam à paz. É muito importante nós entendermos aqui que é a conclusão e que estes versículos foram ditos por Deus, foram escritos na sua palavra. Não é uma filosofia de Paulo, não é um pensamento de Paulo, não. Esta é a grande verdade. E é importante também observarmos que, no início, Paulo disse que todos os homens, na sua naturalidade, fazem essas coisas. Agora, em terceiro lugar, o versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E aqui ele conclui, lembrando que ele está provando isso no Antigo Testamento, ok? Lá no Salmo 36 e verso 1. Então, amados e queridos ouvintes, nesta primeira parte da conclusão da doutrina da depravação do homem e as suas argumentações, o apóstolo Paulo, ele está colocando as cartas na mesa. E está dizendo assim: todos os homens pecaram. E isto foi demonstrado, isto foi ensinado, não pela minha sabedoria, mas pelas Escrituras, pelo que está escrito, que o homem, sem a ação de Deus, ele não é justo, ele não entende, ele não busca Deus, mas ele se extravia, ele se faz inútil e ele não faz o bem. Em seguida, ele descreve o que acontece com o órgão da fala do homem. Em seguida, ele fala sobre os pés do homem. E na conclusão, ele fala então sobre o coração do homem sem a ação do Espírito Santo. E o coração deste homem é que não há temor de Deus. Ou seja, no seu coração, ele não consegue reconhecer Deus. Nesta oportunidade, o meu coração está alegre, porque eu compreendo que existe um trabalhar de Deus muito grande na minha vida e na vida de todos que estão nos acompanhando, que estão buscando o entendimento. Talvez você não compreenda as nossas explicações, mas você tem a palavra. Veja, tire em cima disso que nós estamos falando aqui, porque o que estamos falando aqui não é o que vem na nossa mente, não é o que vem no nosso coração. Eu tenho observado que às vezes eu fico semanas sem conseguir entender, sem conseguir compreender o que estava no coração do apóstolo para passar para nós. Mas é muito importante, é muito interessante que muitas das vezes, do nada, aleluia, às vezes quando eu estou caminhando, às vezes quando eu estou no meu trabalho, às vezes quando eu estou fazendo outras coisas, o Espírito Santo acende o entendimento. O Espírito Santo ilumina o entendimento. E eu compreendo,
meu Deus, esta é a verdade que eu preciso descobrir dentro desta carta. E esta é a verdade que eu preciso levar a todos os que estão nos ouvindo. Então, amados e queridos irmãos, isto que nós estamos falando aqui não é um fruto do meu pensamento, não é um fruto do pensamento de Paulo, mas é o fruto do coração de Deus para as nossas vidas. E eu entendo de uma maneira muito clara que é este evangelho que nós precisamos. É este evangelho que nós precisamos entender. O evangelho que não é eu que faço, não é eu que posso, mas é o evangelho que Jesus pode, que Jesus faz. E nesta oportunidade, Jesus está enviando o Espírito Santo aos nossos corações para entendermos estas grandes verdades. Eu quero concluir dizendo que o nosso próximo encontro, nós estaremos então fazendo a conclusão final deste raciocínio do apóstolo Paulo. Ainda antes de nós passarmos para a doutrina da justificação pela fé, se o Senhor nos conceder, eu quero aqui gravar um vídeo sobre as coisas mais importantes que o Senhor tem me ensinado com este ensinamento aqui até o ponto em que nós chegamos. Então, Deus abençoe e que o Espírito Santo possa fazer você entender que a tua vitória está em render-se ao senhorio de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, nesta oportunidade eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Obrigado, Jesus, pelo entendimento desta palavra, que eu entendo que não sou eu, que eu não consigo, que a minha vida, os meus sentimentos, os meus pensamentos, aleluia, muitas das vezes me levam a praticar pecado, a viver de forma ingrata em relação ao Senhor. Mas eu também compreendo que o Teu Espírito Santo age em nossas vidas quando nós chegamos ao entendimento que não conseguimos. Então depositamos no Senhor, aleluia, o que precisamos. E quando depositamos ao Senhor as nossas necessidades, o Senhor age em nossas vidas e nos purifica e perdoa os nossos pecados. Então, papaizinho amado, faça a tua obra na vida dos meus irmãos, na vida de todos que nos ouvem. Senhor, levanta a geração, meu Deus, que fará a diferença neste mundo em que vivemos. A geração que fará a diferença nos nossos dias. Este é o pedido que faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.